Glória a Deus. Romanos 8 e o primeiro diz assim. Eita, glória a Deus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Glória a Deus. Exigências, não queria sair, mas saiu. Em nome de Jesus, vai sair. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Pai, fala conosco, Senhor. Tu é a glória, Teu é o reino. Senhor, glorifica o Teu nome, Senhor, porque quando o Senhor fala com o Teu povo, com a Tua igreja, eu te prometo que toda honra e toda glória será sua. Todo louvor, Pai, toda alegria do nosso coração, nós também te damos, para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Glória a Deus. Esse texto é muito interessante, porque a epígrafe da minha Bíblia diz assim: a vida pelo Espírito. Eu gosto de pensar que toda obra de Deus que se resume a Deus indo de encontro ao homem para restaurar o homem da sua queda. Deus, ele faz o primeiro Adão, e o primeiro Adão cai, e aí ele manda o segundo Adão, princípio de uma nova aliança, né? Princípio de um novo concerto, de um novo pacto, para fazer o que o primeiro Adão não conseguiu sustentar. Adão tinha tudo de graça, não conseguiu sustentar a aliança eterna que ele tinha. Abraão não conseguiu sustentar, Isaac não conseguiu sustentar, nenhum patriarca, Moisés não conseguiu, Josué não conseguiu, mas Jesus, ele conseguiu sustentar a nova aliança. Paulo, ele vai falar aqui claramente que Jesus, ele veio em carne, em natureza humana, em forma de homem pecador, não porque Jesus pecava, mas na mesma forma, sujeito às mesmas fraquezas, sim ou não? Sujeito a pecar, nunca pecou, mas era sujeito a pecar. Ele podia ter cometido pecados, ele podia ter pecado, mas nunca pecou, porque escolheu não pecar, porque a sua natureza não era inclinada ao pecado, e ele nunca quis se inclinar ao pecado. Como de vez em quando aparece por aí algumas notícias malignas, né? Principalmente dos pergaminhos do Mar Morto, dando a entender que Jesus era uma pessoa totalmente diferente dessa pessoa que a gente sabe que Jesus era, santa, pura e sem pecado. Sim ou não? Quem já viu as notícias do pergaminho do Mar Morto? Tem coisas boas ali que eles falam, mas eles também dizem muitas coisas que são heresias sobre Jesus. Por exemplo, alguns pergaminhos dizem que Jesus fugiu para a região distante da Galiléia e foi viver com Maria Madalena e teve filhos com ela em uma geração. Quem já ouviu falar nisso? Eu já ouvi falar nisso. Tem até um filme que fala sobre isso. Não vale nem a pena assistir. Mas aí, falando sobre o que é importante para nós, a natureza de Jesus, que era tão santo, né? Que é tão santo, era tão puro quando viveu entre nós como homem, que todo mundo que tocava em coisa morta ficava contaminado pelo morto. Jesus era tão puro, tão santo, que tudo que ele tocava, ainda que fosse morto, ficava limpo, ficava puro. Os pecadores comiam com ele, e em vez dele se sujar, ele limpava as pessoas. Em vez dos publicanos e ladrões e malfeitores conseguirem influenciar Jesus, Jesus influenciava eles, de tão puro e tão santo que Jesus é. Glória a Deus. E eu fico feliz em observar isso, porque Paulo vai dizer assim: aquilo que a lei perdeu a força por causa da carne,
por causa da carne, a lei perdeu a força, porque a lei se tornou não uma lei de reconciliação, mas uma lei de morte e de condenação. Veio Jesus e fez a lei, quer dizer, não fez, ele impetrou, ele colocou em vigor a lei do Espírito, que não é menor do que a antiga aliança, só é mais eficiente, amém? Não é menor, é mais eficiente. Por quê? A lei da antiga aliança perdeu a força porque se tornou mecânica. Se tornou mecânica. As pessoas pecavam, acreditavam que oferecer o seu animal, seja ele qual fosse, diante de Deus resolveria tudo. Só que não resolvia. Por quê? Porque o pecado já era premeditado. O pecado já era calculado. Eu vou pecar, eu vou fazer. Depois eu vou lá dentro do sacerdote, vou colocar a mão naquele animalzinho, a minha culpa vai passar para ele, o sacerdote vai matar o animal, e quando o sangue dele verter, que eu for aspergido, ele vai ficar com o meu pecado, e eu vou ser lavado do meu pecado, né? Que não era lavado, era encoberto. E aí Deus ele foi o quê? Se saturando. Deus foi se saturando. Depois de se saturar, na minha concepção pode. Porque a Bíblia diz assim: Abraão, tu não vai tomar posse dessa terra agora. Deixa que a medida do pecado desse povo chegue ao que tem que chegar. Quando a medida do pecado dos amonitas, amorritas, heveus, heteus, amorreus, todos os deuses da terra chegar na medida que tem que ser para eu tomar a terra deles, aí eu vou tomar. Tem uma medida que Deus, nas minhas palavras, tá? Agora não são as palavras de Deus. Deus se abusa. Deus já chegou a uma medida que Deus ele vai cobrar o pecado. Foi assim que aconteceu com o povo. O povo estava acostumado a oferecer sacrifício e Deus encobriu o pecado. Até que Deus ele disse assim: não está mais adiantando. Isaías disse isso, Ezequiel disse isso, Jeremias disse isso. Muitos dos profetas, não vou dizer todos, disseram isso, porque chegou no finalzinho, ó, os profetas do final, perto do silêncio de 400 anos, todos disseram isso. Por quê? Porque Deus estava sentindo nojo das ofertas de perdão de pecado. Deus eu acho que em Jeremias Deus vai dizer que virava o rosto quando eles ofereciam oferta. Eles ofereciam oferta no altar e Deus virava o rosto para não destruir eles no momento que eles estavam ofertando. Por quê? Porque aquela oferta não valia mais de nada para Deus. Aquela oferta Deus não recebia. Por quê? A lei se tornou não uma lei de justificação como era para ser, mas se tornou uma lei de pecado e de morte. A lei da carne. A carne reinava. Em que sentido? Tudo se pagava com sangue. Tudo se pagava com sangue. Tudo se pagava com sangue. E Deus vai dizer em Oséias que Ele queria ofertas de arrependimento. Ele queria, acho que é Oséias capítulo 3, Ele queria que o povo se arrependesse, não que oferecesse sacrifício e estava tudo certo. Não, Deus queria arrependimento, que o povo mudasse o coração, porque a oferta do sacrifício não estava mais chegando diante dele. Mas o povo não entendeu. O povo pensou que Deus queria sentir o cheirinho da gordura lá queimando, mas aquilo para Deus não estava mais servindo. Então Deus vai mandar o seu filho em corpo de homem para colocar em prática a lei do Espírito. Que lei do Espírito é essa? A lei que faz de Jesus o nosso sumo sacerdote. A lei que também faz de Jesus o nosso sacrifício. A lei que faz de Jesus o nosso intercessor. Porque Ele é o que oferece, Ele é o que intercede, e Ele é a oferta diante de Deus. E essa oferta é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela não perdoou somente os pecados atuais daquela época, mas foi capaz de perdoar os pecados anteriores e os pecados vindouros, porque o sangue de Jesus tem poder para lavar os pecados. O mundo está querendo amarrar a boca da igreja, mas se você
crê em Jesus, o sangue de Jesus faz de você um pecador remido, lavado no sangue de Jesus, e as tuas vestes mais alvas do que a neve, porque o sangue de Jesus tem poder para lavar o meio do teu pecado. Isso seja em liberdade ou em prisão. A igreja tem esse dogma, a igreja tem essa frase, a igreja tem o poder de dizer ao mundo que o sangue de Jesus purifica as vestes do pecador. Pode ser imunda, pode ser negra como as trevas, mas o sangue de Jesus, ele nos lava e nos deixa alvos como a neve. É o sangue de Jesus. E nós não podemos nos deixar amarrar pelo mundo. Eu não sei se você sabe, mas tem países de primeiro mundo que estão prendendo pastores, que estão prendendo missionários, que estão perseguindo a igreja. Só que isso é o esperado. Isso é natural no reino espiritual. A igreja teve um tempo de paz, onde a igreja foi amiga do mundo, porque a igreja estava se tornando amiga do mundo. E você não sabe, eu sei, eu lembro disso ainda, porque um dia desse eu estava esquecendo. Jesus me lembrou que quem tem amizade com o mundo não tem amizade com Deus. Quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Ou é amigo do mundo ou é amigo de Deus. E quando a igreja se posiciona no seu lugar, o mundo não consegue suportar a igreja. É natural. Ou você acha que agora tudo mudou e o mundo vai suportar a igreja porque a gente tem dinheiro, porque a gente tem carro, porque a igreja vai pagar imposto, porque os pastores têm influência nas redes sociais? Você acha? Nunca. Nunca, 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 nunca. Até porque se você observar a Bíblia, o Israel de Deus tem que ser perseguido. Porque se você está em conformidade com o mundo não percebe você. Mas quando a Bíblia diz, não vos conformeis, você sabe o que é não vos conformeis? Não entre na mesma forma, não case na mesma ideia, não entre no mesmo padrão, não combine com a mesma ideologia. Deus não tem ideologia com as ideologias do mundo. Deus tem uma própria ideia, Deus tem um próprio ideal, Deus tem um próprio objetivo. E o objetivo de Deus é preparar a igreja para levar para o céu. Deus quer nos conduzir ao céu. E às vezes é doloroso mesmo, o caminho do céu dói. É difícil. Eu não sei se você sabe, mas os apóstolos sofreram, morreram. Jesus morreu em morte de cruz. Jesus foi espancado uma noite inteira, não achando bastante pela manhã, arrancaram seu véu, abriram as feridas todas de novo, colocaram uma coroa de espinho, bateram, o espinho furou, entrou, não achando suficiente, colocaram ele numa cruz, deslocaram seu braço, colocaram prego nos pés, nas mãos, o transpassaram com uma lança, e no final Jesus ofereceu graça. No final ele verteu graça. No final ele disse, Pai, perdoa-los, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem, eles não sabem. Se eles soubessem que eu sou o Filho de Deus, que é o melhor que o Senhor tem para dar, eles não estariam rejeitando. Mas Pai, eu creio que Jesus também estava pensando assim, Pai, obrigado, porque eles rejeitaram, mas todo mundo que vai vir agora vai querer. Todo mundo que vai vir agora vai querer. Ele estava sendo rejeitado na cruz, mas ele sabia que haveria uma colheita de 5.000 almas na primeira pregação de Pedro. Ele sabia que o Espírito dele ia ter liberdade de descer sobre aquela multidão. E ele estava feliz, porque ele viu que o seu trabalho ia gerar frutos. E aí a gente fica feliz também, porque assim, quanto mais a gente sofrer, mais Jesus vai ser glorificado. Amém ou não amém? E é bom, porque assim, não é bom sofrer, mas é bom sofrer pelo Evangelho. Porque Paulo disse assim, eu acho que foi, não sei se foi em Romanos, mas foi uma das cartas de Paulo, já que ele escreveu tantas. Eu estou bem certo que a leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória que há de ser revelado. Você está sofrendo aqui e agora, mas quando você
for receber recompensa. Deixa eu te dizer, o céu não é um lugar de alienado. O céu é um lugar consciente. Quando você for receber recompensa, porque eu vou receber recompensa, amém? Você vai receber recompensa? Você vai receber recompensa? Algumas pessoas estão em dúvida ainda, mas eu vou receber em nome de Jesus. Eu tenho certeza que eu vou receber recompensa da minha... insistência aqui na terra. Eu vou receber meu galardão. Eu vou receber meu galardão. Eu não sei se eu vou brilhar como o sol, mas eu quero brilhar pelo menos como prata, que é o menorzinho, né? Não, eu quero receber recompensa. Todo mundo que vai receber galardão. Uns vão brilhar como o sol, Bruno, meu pastor, pelo amor de Deus. Uns vão brilhar como o sol, outros vão brilhar como estrela, uns como ouro e outros como prata. E algumas obras serão provadas e vão ser achadas como de palha, outras como de barro, que é ofuscada, mas pelo menos vai ser sustentada. As de palha nem sustentada vai. Jesus, nota essa parte dele aí, Senhor. Eu pelo menos como de prata, Pai, me ajuda. E aí, irmãos, vai valer a pena, porque quando você chegar no céu, Deus vai te recompensar e vai dizer assim: olha, você lembra daquele dia? Um exemplo, eu não sei como é que vai ser que Deus vai falar, mas eu quero dar um exemplo aqui nessa noite para você entender o que eu estou querendo falar. Você lembra daquele dia que você tinha meio pacote de feijão e você dividiu o seu meio pacote de feijão? E aí eu vou te dar recompensa, porque assim, eu disse na minha palavra que eu tive fome e algumas pessoas não me deram de comer, mas você me deu de comer, então eu vou te recompensar por aquele meio pacote de feijão que você deu. É assim que o reino funciona. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus ele disse assim: ó, qualquer um que der um copo de água a um dos meus pequeninos vai receber galardão de profeta. E você tem noção do que é isso? Você tem noção do que? Porque eu recebo alguém que Deus honra, Deus me honra. Você tem noção do que é isso? Você tem noção que eu sempre digo isso aqui, eu acho que já falei umas 4 vezes, a quinta vez com essa, mas eu vou dizer a quinta vez. Israel recebia anjos de tão bem que eles tratavam os seus visitantes. Os anjos iam lá para ser recebido pelo povo de Israel. Você tem noção do que é isso? Ultimamente eu parei um pouquinho porque eu estou precisando economizar, mas de vez em quando eu convido alguns amigos para ir na minha casa. E agora eu vou dizer uma coisa que eles vão ficar sabendo, que eles não sabiam, mas é um segredo meu e de Deus. Agora vai ser todo mundo. Se você quiser usar, você usa, porque eu sempre fui abençoado por isso. Todo mundo que chega na minha casa, todo mundo, eu recebo com a mesma honra. Do levita ao sacerdote. Graças a Deus eu recebo muitos profetas na minha casa. Do profeta ao membro que ninguém sabe nem o nome dele. Todo mundo recebe com a mesma honra. É a mesma intenção do meu coração. Alguns irmãos sabem, eu cozinho. E todas as vezes que eu vou para a cozinha, para cozinhar para alguém que é do reino de Deus, que está indo na minha casa, eu vou com o mesmo coração de amor. É a mesma preocupação, é a mesma intenção. Porque eu aprendi com o reino dos céus que se eu der ao meu presbítero Emerson uma honra e der a Rian outra honra, essa honra não vai ser respeitada por Deus. Porque eu estou usando 2 balanças, uma para Emerson, porque ele é presbítero, e outra para Rian, porque ele não tem cargo. Amém ou não amém? Mas quando eu coloco todo mundo dentro do amor de Deus que está em Cristo Jesus, eu faço parte da lei do Espírito, porque o Espírito não vê ninguém diferente. Ele salvou a todos e ele entregou a todo mundo a mesma oferta. A oferta por Laiane foi a mesma oferta pelo filho de Laiane. Você consegue compreender isso? A oferta por mim foi a mesma oferta por Esther. É a mesma oferta. Todos aqui, o pastor já passou e falou isso,
são importantes diante de Deus. Todos aqui têm o mesmo valor diante de Deus. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Que você e Billy Graham foi comprado pelo mesmo preço. Já pensou? Já pensou que você e Pedro foi comprado pelo mesmo preço? Claro que Pedro deu mais trabalho que você, mas foi o mesmo preço. Paulo foi comprado pelo mesmo preço que você foi comprado. Mesmo preço. Não foi uma gota a mais, não foi uma gota a menos. Foi o mesmo preço. Quando você se olhar no espelho, às vezes a gente procura no mundo uma lição de autoestima. Eu quero emagrecer, então eu procuro emagrecer para me sentir melhor, vamos dizer. As mulheres gostam de maquiagem, vai comprar uma maquiagem da Boca Rosa, porque é melhor. Ou Make Be, ou seja lá qual for a marca. Para ficar melhor, porque essa maquiagem é melhor, porque essa roupa é melhor. Você já parou para pensar que o dono do céu comprou você? Você foi vendido sem nenhum valor, mas ele te comprou por um alto preço. Você foi vendido como trapo de imundície. E eu também, não estou falando só de você não, eu também. Está em Isaías isso, como se fosse por um trapo de imundície. Mas ele foi lá e me comprou por um sangue caro, precioso, único em toda a criação. Foi vendido por nada, mas por um preço precioso você foi comprado. Já parou para pensar nisso? A gente não precisa de ninguém para subir nossa autoestima. A gente já tem a Bíblia. O dono do céu me comprou, Emerson. Então quando alguém fala de mim, eu não vou dar ouvido, porque só pode ser diabo. Foi o que o pastor estava falando. Se o maligno se levantar, só pode ser maligno. Por quê? Porque o dono do céu investiu em mim. O dono do céu acreditou em mim, Laiane, acreditou em ti. Então quer dizer, o mundo pode não acreditar, mas o dono do universo acredita. Você sabia que tem um planeta que eu acho que ele é 30 ou 40 vezes maior que a Terra? Que ele é uma pedra. Não, Júpiter não. É outro planeta. Que ele é uma pedra de carbono. Sabe o que é carbono? Envelhecido? Diamante. Sem noção do que é isso. Tem um meteoro por aí pelo espaço, que ele sozinho dava para deixar todo mundo bilionário na Terra. E de quem é o universo? De Deus, irmão. Deus é rico. Você não precisa se preocupar com nada. Deus é rico. Você crê nisso? Você crê realmente nisso? Não deixe o mundo te enganar. O teu Deus, ele é rico. O teu Deus é dono do ouro e da prata. A gente está falando lá em cima, a gente falou de Ageu. Falou no nome Ageu. Minha é o ouro e a prata, diz o Senhor. Está lá em Ageu. Dentro de você tem todos os minerais, menos o ouro e a prata. Porque o ouro e a prata, disse o Senhor, são meus. Sabia disso? Que dentro de você tem todos os minerais que tem na terra, menos o ouro e a prata? Porque Deus disse, Emerson, o ouro e a prata é meu. Não é do homem não. É riqueza e realeza. Deus, ele é rico. Você não precisa se preocupar nem se perturbar, porque Deus, ele é provedor e provisão. Você crê nisso? Eu quero te dizer, eu vou encerrar com esse testemunho nessa noite, que eu já falei muito. Tinha um fazendeiro que ele tinha um empregado que se converteu a Jesus. E esse fazendeiro, ele gostava muito desse empregado, mas como esse empregado se converteu, ele começou a dizer que tudo era para a glória de Jesus. Com uma frase específica que eu não estou lembrado agora. Que tudo era para a glória de Jesus, que tudo era para a glória de Jesus. Só que esse fazendeiro, tudo que ele comia, tudo que ele tinha na casa dele, era porque esse empregado, tudo que ele comia, que ele tinha, era porque o fazendeiro dava. É tipo caseiro, né, de hoje em dia. E aí ele disse assim, já que Jesus é seu tudo, eu não vou lhe dar mais comida, não tem mais nada aqui para você. Foi.
E aí o fazendeiro ficou o empregado ficou com fome. Só que passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, passou 4 dias, passou uma semana, Laiane. E o empregado não foi lá pedir arrego. E aí o fazendeiro, muito perturbado, pensando que já tinha morrido de fome, ele e a família, porque tinha ele, a mulher e 2 filhos, vai na casa dele na hora do jantar e fica de tocaia para ver se ele tinha roubado comida, meu pastor. Vocês já ouviram esse testemunho? Quando ele fica tucalhando 6 horas da noite, ele vê o não, o empregado, a mulher e os 2 filhos na mesa, não tem nada na mesa. E o fazendeiro diz, o empregado diz assim, agora a gente vai jantar. Vamos dar as mãos e vamos agradecer a Deus pelo pão, porque o Senhor Jesus vai nos alimentar. Glória a Deus. E aí ele vê, quando eles dão a mão, fecham os olhos, e o empregado agradece a Deus pelo alimento, pela ceia. E ele diz, enquanto ele está agradecendo, ele vê Jesus chegar naquela mesa. E Jesus, irmão, tem um pão na sua mão e vai na boca de cada pessoa daquela mesa e dá o pão. Dá na mão dos filhos, dá na boca dos filhos, dá na boca da esposa e dá na boca do marido pão. E eles se alimentam. E eles estão bonitos, estão corados, estão mais fortes do que antes estavam. E quando aquele homem vê aquela cena, ele entra naquela casa desesperado, pedindo perdão àquele homem e querendo servir a esse Jesus que alimenta os seus filhos. Deus não precisa de ajuda humana para nada. Deus não precisa de ajuda humana para nada. Deus, Ele cuida de você e da sua casa. Deus, Ele tem cuidado da minha casa há tanto tempo que eu nem consigo te relatar. Deus tem me mantido, me sustentado. Hoje tenho renda. Hoje minha esposa trabalha, graças a Deus. Hoje eu tenho uma renda. Mas eu já passei por maus bocados. Mas Deus me sustentou. Deus cuidou de mim, da minha casa. Deus nunca me deixou passar fome. Nunca passei fome. Nunca dormi com fome. Nunca andei rasgado. Se andei foi por falta de atenção, mas não porque não tinha roupa, eu só tinha aquela roupa rasgada. Amém? Deus sempre cuidou da minha casa. Não duvide do teu Deus. Deus, Ele cuida de você. Já estive em momentos que a gente ia para a igreja, eu, Jéssica e os meninos, e a gente tomava café, voltava e dizia assim, eita, eu dizia assim, Jéssica, e agora? Amanhã Deus proverá, Deus vai ajudar a gente, Deus proverá. E Deus dava a provisão no outro dia. E nessas épocas foram as épocas que eu mais ouvia as pessoas perguntarem: tu é beneficiário do INSS? Tu isso, tu aquilo, tu não sei o quê. Porque Deus me fazia andar muito bem, obrigado. Deus me fazia ir em lugares que hoje com dinheiro eu não consigo ir, porque eu não vou pagar com meu dinheiro. Jesus, meu dinheiro não dá não, Senhor. Mas Deus me levava a lugares, porque quando eu digo a você, o teu pai é rico, é porque eu tenho experiência de dizer a você que Deus, Ele cuida de você com o bom e com o melhor desta terra. Acredite no Deus que você serve. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Entrega os teus cuidados ao Senhor. Entrega a tua ansiedade ao Senhor. Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque o amanhã Deus pertence. Amanhã você não pode fazer nada, você pode fazer hoje. Por hoje, eu estou te dizendo, Deus é provisão. Acredite. Acredite, confie, espere, porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando em Deus, Deus está trabalhando por você. Amém? Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Eu sei que vocês oraram por mim.